Graça e paz, meus irmãos, momento de devocional. Tome a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, o capítulo 27, versículo 20. Vamos ao texto. Mas os principais sacerdotes e anciãos persuadiram a multidão a que se pedissem Barrabás e matassem Jesus. Amados irmãos, nós estamos diante de um texto dramático. Creio que os irmãos já leram esse capítulo que narra Jesus diante Pilatos e a multidão, Jesus sendo julgado diante do seu povo. Sim, o povo a qual ele veio remir, o povo que outrora havia o aclamado, dizendo: Hosana, o filho de Davi. Agora é o povo que está sendo persuadido pelos principais sacerdotes e anciãos. Esse versículo é um versículo muito profundo, porque ele reflete a maldade de uma liderança religiosa que não está comprometida com a graça, mas sim comprometida com a lei, pervertendo a lei para os seus próprios interesses. Amados irmãos, precisamos pensar, porque muitas vezes a nossa forma de evangelização está apresentando a cruz, mas não está apresentando o crucificado. Quando Jesus, o Verbo encarnado, o Logos, o Emanuel, aquele que foi prometido para a Virgem Maria como sinal de salvação, morre na cruz, ele ressignifica a cruz. A cruz que outrora, a cruz que até então era um objeto de tortura, um objeto de morte. Depois que o Verbo encarnado morre na cruz, ela se torna para nós um sinal de salvação. Mas não confundam, meus irmãos, a cruz sem Jesus continua sendo morte. A cruz sem Jesus continua sendo apenas julgamento por interesses. A cruz precisa apontar para Cristo. A cruz precisa ser o caminho certo que nos leva até Cristo Jesus, que nos leva ao Pai. O que me chama a atenção nessa passagem são os dois personagens, principais sacerdotes e anciãos, autoridades judaicas da época, homens que foram levantados por Deus para instruir o povo, homens que precisavam orientar o povo à vinda desse Messias que lá já estava. E aqui tem uma palavra, meus irmãos, diz que eles persuadiram a multidão. Persuadiram a multidão. Amados, o que isso nos ensina hoje? Nos ensina que a multidão não tomou uma decisão baseada na verdade, mas foi influenciada por líderes com interesses errados. E meu irmão, o quão é perigoso uma liderança que não tem os seus interesses pautados no Evangelho. Quão é perigosa uma liderança que não tem os seus interesses pautados na cruz, na graça, na remissão. Meus irmãos, isso é muito sério. Isso revela como é fácil seguir a maioria sem refletir. Por isso, meus irmãos, não se achegue a uma igreja porque ela tem muitas pessoas. Meus irmãos, não se achegue a uma igreja apenas porque ela tem estrutura. Meus irmãos, não se achegue a uma igreja porque lá as pessoas são legais. Não se achegue a uma igreja porque lá a banda é boa. Se achegue a uma igreja porque lá está sendo pregado o evangelho da graça. O evangelho que diz para o pecador: pecador, é tempo de se arrepender. É tempo de viver uma vida nova. E onde você terá vida nova? É em Cristo Jesus, nesse que foi crucificado. Meus irmãos, quantidade não quer dizer qualidade. Fama não quer dizer relevância. Quais são os lugares a qual você tem congregado? Pense aí, será que nós não estamos sendo influenciados por lideranças? Cuidado, meus irmãos. Isso revela como é fácil confundir popularidade com justiça. Torna a dizer,
Eles eram populares, tanto eram populares que conseguiram persuadir a multidão, pedindo que eles preferissem um assassino, um ladrão, um criminoso, do que a Jesus. Eles pediram que soltassem um criminoso e matassem Jesus. Tá certo, meus irmãos, que tudo isso aqui fazia parte de um grande plano. O cordeiro precisava ser vendido, o cordeiro precisava passar na mão dos sacerdotes, como lá em Êxodo narra a preparação da Páscoa. Mas é importante nós trazermos essa reflexão para os dias de hoje. Muitas lideranças estão confundindo, e muitas pessoas estão confundindo popularidade com justiça. O fato de serem populares, o fato de conseguirem persuadir a multidão, não quer dizer que eles estavam conduzindo a multidão da forma correta. Outro ponto, isso revela como é fácil ser manipulado quando não se discerne a verdade. E meus irmãos, a verdade, ela não é relativa. Porém, a verdade pode ser contada de várias formas. Por isso, meus irmãos, não fique só com aquilo que a sua liderança religiosa diz. Eu falo para os irmãos lá da Casa Sal. Estou aqui pregando, estou aqui ensinando, mas abram um texto. Pesquisem, estudem. A verdade é uma só, irmãos. A verdade é uma só. Ela pode ser sim manipulada, mas não me esqueça, a verdade é uma só. E agora, como aplicar esse versículo no nosso dia? Primeiro, cuidado com a influência da multidão. A exemplo de Paulo, no texto a Timóteo, todos podem, você não. E o cristão precisa ser esse sinal do contraditório. O cristão precisa ser esse sinal da diferença. Enquanto muitos estão indo para a direita, nós vamos para o outro lado, para a esquerda. E quando muitos estão indo para a esquerda, nós estamos indo para a direita. Nós não andamos pela multidão, nós andamos por fé. Nós não andamos pela vista, nós não andamos pautado naquilo que vislumbra os nossos olhos. Cuidado com a influência da multidão. Nem tudo que é aceito pela maioria, meus irmãos, é correto. Pronto, aqui no Brasil, a maioria de pessoas fazem uso de plataformas de jogos de azar, de bets, tigrinho. A maioria. E é correto? Não, meus irmãos. E aliás, o nosso senso de pecado não é pautado pela maioria. O nosso senso de pecado, de errado, não é pautado por aquilo que o governo diz. Nós não podemos esquecer que o governo, ele é um moderador social. Ele propõe leis que garantam a harmonia. Garantam que a sociedade funcione da melhor forma, que um não venha infligir o espaço do outro, que haja concordância social. Agora, a nossa visão de pecado não é pautada pelas leis. Existe uma ética cristã, uma moral cristã. Então nem tudo que é aceito pela maioria é correto, irmãos. Não siga a multidão para fazeres o mal. Êxodo capítulo 23, versículo 2. Então, primeira coisa no dia de hoje, antes de concordar, de compartilhar, e aliás, ainda mais hoje, no tempo de redes sociais, compartilhar notícias, às vezes fraudulentas, mentirosas. Então, antes de compartilhar, porque se você compartilha, você está apoiando. Então, se você compartilhar opiniões, notícias, atitudes, pergunte. Faça uma pergunta. Isso está alinhado com os princípios de Deus? Segunda pergunta, estou pensando por mim mesmo ou só repetindo o que ouvi? Meus irmãos, ignorância mata. Ignorância mata. A ausência de informação mata. Aliás, irmãos, a informação nós estamos tendo de sobra, né? Hoje nós estamos consumindo conteúdos em um dia que em outras décadas levava-se anos para consumir. Então nós temos muita informação, mas essa informação foi apurada? É isso que nós temos que pensar. Segundo ponto, discernimento é essencial. Por quê? A multidão foi persuadida, porque faltou discernimento espiritual. Ah, mas quem iria desconfiar da liderança? É um sacerdote. Quem vai desconfiar dos anciãos? Por isso, meus irmãos, que
idade avançada tem nada a ver com sabedoria, nada a ver. Então a multidão aqui foi persuadida porque faltou discernimento. Provérbios capítulo 14, versículo 15. O simples dá crédito a cada palavra, mas o prudente atenta para os seus passos. Falar, meu irmão, muita gente está falando, mas deixa eu ver qual que é a atitude dele. Abra aí o Instagram. É tanta gente crente, é tanta gente colocando o arroba de suas comunidades nas suas bio, mas quando você vê a vida da pessoa, Jesus amado, é um conta-testemunho. Então, busque entender as motivações por trás das vozes que você escuta. E é em tudo, líderes, redes sociais, amigos, mídia. Procure saber a intenção do coração. Eles estavam trajados como autoridades religiosas, mas o coração estava longe de Deus. Terceiro ponto, escolher Jesus pode significar ficar contra a maioria. E eu te pergunto, você está preparado? Porque naquele dia, eles foram persuadidos, a multidão escolheu Barrabás. Agora, você está preparado, meu irmão, para ficar do outro lado? Você está preparado para ficar contra a multidão? Ora, nós acabamos de dizer, nem tudo que a multidão atesta é bom. E você está pronto para dizer, eu não vou com a multidão. Naquele dia, escolher Jesus não foi popular. E ainda hoje, seguir Cristo pode trazer oposição. Dizer a verdade pode trazer oposição. Como diz Martin Luther King, para você conseguir inimigos não é difícil, basta você dizer a verdade. Basta você professar a verdade que é Cristo Jesus. Lucas capítulo 6, versículo 26. Ai de vós quando todos vos louvarem, porque assim fizeram seus pais aos falsos profetas. Estamos preparados, meus irmãos, para estar contra a multidão? Ser fiel a Cristo exige coragem. Coragem para quê? Para fazer uma revolução? Não. Porque a primeira revolução é conosco. É interior. É dizer não quando todos dizem sim. Defender o que é justo mesmo que custe aceitação. Está preparado, meu irmão, para não ser bem visto no meio da roda da empresa? Está preparado para as pessoas te chamarem de antiquado, de retrógrado? Está preparado, meu irmão? Porque você não quis ir com a multidão. E o quarto e último ponto, a verdade não muda, mesmo rejeitada. Aleluia! Glória a Deus! Naquele dia, eles achavam que estavam matando, mas aquilo era um grande plano para salvar a mim e a você. Aleluia! A verdade não mudou, ela foi rejeitada, mas ela permaneceu sendo verdade. Cristo permaneceu sendo Cristo, mesmo rejeitado. Aleluia! Jesus permaneceu sendo a verdade, mesmo rejeitado pela multidão. E nos dias de hoje, ele continua sendo a verdade, mesmo sendo rejeitada pela multidão. Glória a Deus! João capítulo 8, versículo 32. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A verdade, viu, meus irmãos? Que eu vejo muita gente aí dizendo que defende a verdade, gritando a plenos pulmões a verdade, mas os seus atos não são atos de verdade. Então, se eu digo que eu sou da verdade e não dou testemunho da verdade, eu sou mentiroso, contraventor, filho de Satanás, é o que diz a palavra. Então, cuidado, tem muita gente aí falando que fala, que vive a verdade, mas olha para os frutos, olhe para os atos dela. Construa suas decisões diárias, e aí, trabalho, família, relacionamento, na palavra, não na opinião popular, irmãos. Então, resumo para nós fecharmos esse devocional maravilhoso de hoje. Primeiro, a multidão pode errar, a verdade nem sempre é popular, discernimento e fidelidade a Cristo são escolhas diárias. Vamos orar? Pai querido, nós te agradecemos por mais um dia. Obrigado a Deus pelo teu amor e pela tua bondade. Ah, Senhor, nos ajude, Deus, a discernir a verdade, mesmo quando a mentira se torna popular.
Mesmo quando a mentira, ó Deus, está sendo aceita por multidões e pareça ser verdade, nos ajude, Senhor, a ter esse discernimento. Pai, da mesma forma, Senhor, que naquele dia a multidão foi persuadida por lideranças, que o Senhor nos dê sabedoria, mas uma sabedoria que vem do alto, ó Pai. Nos ajude também, ó Senhor, a fazer discípulos. Discípulos que estarão cada dia mais comprometidos a evangelizar, a dar testemunho da verdade. A verdade não é uma opinião, uma ideia. A verdade é uma pessoa, que é Cristo Jesus. É o que oramos, é o que agradecemos, no nome de Jesus. Amém. Forte abraço, meu irmão e minha irmã. Deus abençoe. Até amanhã. Tchau, tchau. Fique com Deus.